Você sabe quais os tipos de articulações ou rótulas que existem no projeto de cálculo estrutural? Qual o comportamento de cada uma delas? E como você deve considerar sua rótula em relação à ligação metálica que existe lá na obra? Isso é fundamental para o seu projeto e a gente vai estudar tudo isso agora nessa aula. E você está acompanhando as aulas com uma versão trial ou estudante e acha que o SimEngineer não é para você? Fique sabendo que temos versões para todos os tipos de escritórios, dos pequenos escritórios aos grandes escritórios. Entre em contato agora e adquira seu SimEngineer e comece a aplicar tudo que a gente está estudando em seus projetos. Vamos para a aula. As rótulas dentro do SimEngineer são chamadas de articulação. E as articulações padrões entre os elementos finitos são do tipo rígida, quer dizer, todos os graus de liberdade entre os dois elementos são rígidos. Depois você vai ter o tipo de articulação livre, quer dizer, um ou mais graus de liberdade são livres, permitindo um deslocamento livre ou uma rotação livre. Depois a gente também tem articulações do tipo semirrígido. Então, nesse caso do semirrígido, você vai ter o grau de liberdade definido como flexível e você entrará com valor de mola para definir qual é a rigidez entre os dois elementos. E se a gente evoluir mais um pouco, a gente também tem as articulações não lineares. E nesse caso, a gente vai definir um diagrama momento-curvatura para definir qual é o comportamento dessa ligação entre os dois elementos ou dessa articulação entre os dois elementos. Para exemplificar esses comportamentos, eu vou abrir um modelo no SimEngineer. Então vamos lá? Então a gente tem aqui o modelo do SimEngineer, onde a gente tem aqui uma articulação livre, né? Então se eu clicar aqui e olhar as propriedades, ó, rotação está livre. Aqui eu não tenho nada, dizendo que a ligação então entre os dois elementos é totalmente rígida. E aqui no outro caso eu tenho uma ligação aonde eu estou dizendo que a rotação está flexível com o coeficiente de mola com esse valor. Então vamos ver o comportamento que ocorre entre cada caso. Então vou pedir aqui os esforços internos, atualizar, e a gente vai ver os momentos. Então nesse pórtico aqui, a gente tem momento negativo nessa posição. Como eu estou com a articulação entre os dois elementos rígida, quer dizer, é como se eu tivesse nesse ponto aqui um engaste. Então eu tenho um engastamento aqui. E aí, como eu tenho um engastamento aqui, eu tenho a geração desse momento negativo, né? E o momento positivo aqui embaixo. Já na ligação ou articulação livre, você tem como se tivesse um apoio articulado nessa posição. Então, é como se a gente estivesse na seguinte situação. A gente tem aqui um apoio articulado. Então, como esse elemento aqui gira livremente em relação ao outro, então ele tem esse giro aqui livre, você acaba tendo momento nulo nessa posição. Você não tem nada segurando com rigidez suficiente para gerar momento nessa posição. Já o caso da semirrígida, a gente está entre um e outro. A gente não está na situação de engastamento perfeito entre os elementos e também não estamos na posição aonde a rotação é totalmente livre. A gente está no meio termo aí. Então aqui a gente tem, por exemplo, um pouco de momento negativo. Se eu chegar aqui na minha mola e alterar essa mola para um valor mais alto, então, por exemplo, eu vou botar aqui uma mola bem mais rígida e vou mandar calcular a nossa estrutura, vocês vão ver que a tendência aqui é o momento negativo subir. Eu estou tornando essa ligação entre os dois elementos mais rígida, jogando uma mola também mais rígida. Então, se a gente olhar aqui os resultados agora, pode ver que a gente já está com um valor bem mais rígido e à medida que eu vou aumentando essa mola, eu vou chegar mais próximo aqui do momento de engastamento perfeito entre os dois elementos. Então essa é a lógica de como funciona as articulações. Mas essas articulações que a gente lança no nosso modelo estrutural, nosso modelo de análise, devem representar as ligações metálicas. É uma representação matemática das ligações metálicas que a gente está aplicando na nossa estrutura real. Então, basicamente aqui, a gente está dizendo minha ligação metálica tem um comportamento X e aqui no SimEngineer ela tem que ter o mesmo comportamento para que esteja coerente com o que vai ser realizado na obra e o que está sendo feito dentro do meu modelo de análise. Bom, vamos dar uma olhada nisso daí agora.
Então, voltando aqui para o nosso PowerPoint, então, como é que fica na vida real? Se a gente tem, por exemplo, esse tipo de ligação aqui, então você tem, no caso, uma viga, né? Então, eu vou fazer ela aqui olhando de lado. E ela vai estar travada, né? Ela vai ter um travamento só no seu, basicamente aqui no caso dessa ligação, né? Só aqui no seu plano médio, né? Deixa eu fazer um retângulo aqui para ficar mais claro. Então, ela tem um travamento só nesse aqui, basicamente no eixo dela, né? Então, nesse caso, fica muito claro que se eu aplicar uma carga aqui, qual é a tendência de comportamento dessa ligação? A tendência é que eu tenha, claro, alguma resistência ao giro, mas no final das contas, isso aqui gire de forma muito fácil. Já se eu pegar essa mesma ligação e fizer o seguinte, eu lançar uma chapa aqui em cima ligando a mesa superior e inferior dessa viga com o nosso outro perfil que está aqui do lado, vocês vão ter uma ligação muito mais rígida, né? Então, se eu tiver aqui essa ligação, né? Aqui é o nosso outro perfil. Então, se eu tiver essa situação e eu aplico esse esforço aqui, agora sim eu tenho realmente uma grande rigidez a esse giro aqui. Então, vejam que, de acordo com o que você lançou nessa ligação, um comportamento no modelo de análise. Então, essa ligação metálica entre as duas almas de vigas, ela é normalmente considerada uma ligação livre, que ela permite o giro livremente entre os dois elementos. Mas vocês podem me perguntar, aí como que eu sei que tipo de ligação vai ser livre, que tipo de ligação vai ser rígida? Como é que eu consigo saber isso? Então aqui vai uma dica, uma bibliografia para vocês. Vocês podem entrar aqui na apostila Ligações para Estruturas de Aço, da Gerdau, e lá vai ter várias tipologias já pré-definidas. Vocês só tem que ter um certo cuidado na nomenclatura, porque nas bibliografias de aço, flexível vão significar que é uma rotação livre, semi-rígida é uma rotação flexível, uma ligação de mola, né? Você vai lançar um grau de liberdade de mola, e rígida é rígida, tá? Então só cuidado com essas nomenclaturas. Mas como que as normas internacionais, como por exemplo o Eurocode, lida com essa diversidade aqui de graus de liberdade? O grau de liberdade livre, flexível ou rígido? Bom, então se a gente tem, por exemplo, essas duas ligações, visualmente é muito claro que essa de cima tem menos componentes e é menos rígida que a de baixo. A de baixo tem muito mais componentes. Você já tem vários níveis de parafusos aqui, tentando realmente travar a rotação entre os dois elementos. Então, é possível ver visualmente aqui que essa de baixo é mais rígida do que a de cima. Bom, e aí no Eurocode, você consegue obter, através dos cálculos dele, qual é a rigidez da ligação. Então, percebam aqui que para essa ligação aqui, você tem a rigidez de que para obter essa rotação de 0,010 radianos, você precisa em torno de 0,015 meganewtons-metro. Então, não se preocupe com as unidades, se preocupem apenas com a grandeza dos valores. Então, para você girar isso aqui, você precisa desse esforço aqui. E aí, a partir desses dois valores, a norma, o Eurocode consegue definir o nível de rigidez dessa ligação. Então ele gera esse gráfico onde você vai ter a linha vermelha e a linha verde. O que está abaixo da linha vermelha é articulado ou livre. Acima da linha verde você tem uma situação de ligação rígida. Então a gente pode ver que nessa nossa ligação, né, ela fica aqui. Essa linha azul aqui representa a rigidez da nossa ligação. E a gente está entre as duas linhas, quer dizer, essa é uma ligação semi-rígida. Vamos ver o comportamento para essa ligação aqui embaixo. Aqui embaixo a gente tem que, para o mesmo nível de rotação anterior, então 0,010, agora a gente precisa de 0,08. Perceba que antes era 0,015. Então,
para obter a mesma rotação, a gente precisa de muito mais momento atuando na nossa ligação, mostrando que essa ligação é mais rígida. Então, montando aqueles mesmos gráficos, a gente vê que a nossa linha azul, a linha de rigidez da nossa ligação, fica lá em cima, ó, acima da linha verde. Quer dizer que é uma ligação considerada rígida. Basicamente, você olhando lá o Eurocode, você vai ter que... e aqui a referência do Eurocode 318, item 5225, você vai ter que as ligações semi-rígidas estão entre esses dois fatores aqui. O que é esse fator? Basicamente, esse fator está dizendo o seguinte: se você tem uma viga aqui e você tem um momento negativo, então você vai ter aqui um momento negativo de, por exemplo, o valor seria 10. Então, você tem aqui o valor de 10. Esse aqui é o nosso momento de engastamento perfeito entre os dois elementos. Se eu lanço uma ligação metálica entre os dois elementos e essa ligação metálica tem uma certa flexibilidade que faz com que esse gráfico de momento, lembram lá que a gente mostrou no modelo do Syngenie que ligações livres você vai zerar o momento, ou semi-rígida você vai reduzir esse momento ou subir esse momento de acordo com a rigidez da ligação. Então, se você lançou aqui uma ligação entre os dois elementos, né, uma ligação semi-rígida, e a ligação semi-rígida faz com que o valor do momento de gastamento perfeito desça até, por exemplo, aqui no caso, como eu usei 10, desça até o valor de 1,43 kN/metros. Então, se eu lanço aqui uma ligação que tem uma certa rigidez e gera um momento abaixo de 1,43, isso significa que eu poderia utilizar, né, utilizando esse fator, claro, aqui embaixo, eu poderia dizer que essa ligação é simplesmente livre e deixar os dois elementos girarem livremente um em relação ao outro. Se eu tiver aqui no meio do caminho, né, eu obtenho valores entre 1,43 e 7,27, eu estou numa ligação semi-rígida, e acima de 7,27 é uma ligação rígida. Então, você pode ver, de acordo com a tua rigidez entre os elementos, né, através dessa formulação do Eurocode, a rigidez entre os elementos, como considerar a sua ligação metálica entre os dois elementos que você está trabalhando, aqui no caso, entre o pilar e essa viga aqui. Bom, então isso aqui é em relação às rótulas versus as ligações, ou articulações versus ligações. Então, o ponto-chave aqui é você tem que ser coerente entre o seu modelo de análise e o que vai estar lá na obra. A ligação que vai estar na obra tem que ser representada no seu modelo de análise através de um grau de liberdade, livre, rígido ou flexível. As duas coisas têm que estar batendo para que os esforços que ocorrem no seu modelo de análise sejam coerentes com o que vai ocorrer lá na obra. Vamos agora para a parte de vento, segundo a 6123. Opa, na próxima aula vamos ver o cálculo do vento dessa estrutura bem passo a passo. Então deixe seu like, compartilhe e vejo você lá.